a história dos Beatles, do sonho à imortalidade. Eles eram 4 garotos de Liverpool e mudaram o mundo para sempre. De simples jovens sonhadores, os Beatles se tornaram um fenômeno cultural, musical e histórico, deixando uma marca que atravessa gerações. Neste vídeo, vamos viajar pela incrível trajetória de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e entender como os Beatles se transformaram na maior banda de todos os tempos. Tudo começou em Liverpool dos anos 1950, uma cidade portuária, ainda se recuperando das cicatrizes da Segunda Guerra Mundial. Foi nesse cenário que nasceu John Lennon em 1940. Rebelde, criativo e com um humor ácido, John cresceu em meio ao rock and roll americano que invadia a Inglaterra. Em 1956, ele formou sua primeira banda, The Quarrymen, e foi em um show local que conheceu um jovem de apenas 15 anos, Paul McCartney. Paul impressionou John ao saber tocar guitarra de cabeça para baixo e logo se juntou ao grupo. Pouco tempo depois, Paul apresentou um amigo mais novo, tímido, mas talentoso, George Harrison, que entrou como guitarrista principal. Estava formada a base do que seriam os Beatles. Hamburgo, a escola da vida. Antes de se tornarem ídolos, eles precisaram aprender a ser músicos de verdade. E isso aconteceu em Hamburgo, na Alemanha, onde tocaram por horas e horas em bares noturnos para um público exigente e muitas vezes hostil. Foi ali que eles moldaram seu estilo, ganharam resistência no palco e encontraram sua identidade musical. Hamburgo foi uma verdadeira escola, onde os Beatles deixaram de ser apenas garotos de Liverpool e se tornaram performers profissionais. O último pedaço do quebra-cabeça, Ringo Starr. Até então, a banda ainda não tinha uma formação definitiva. Passaram por alguns bateristas, mas em 1962 convidaram Ringo Starr, que já tinha experiência com outra banda. O carisma de Ringo e sua forma sólida de tocar completaram o quarteto. E foi nesse mesmo ano que assinaram com o produtor George Martin, da gravadora EMI. George Martin não apenas produziu os Beatles, mas ajudou a lapidar e expandir sua criatividade musical. O fenômeno da Beatlemania. Em 1963, os Beatles lançaram Please Please Me, seu primeiro álbum. O sucesso foi imediato. Canções como Love Me Do e Twist and Shout conquistaram o público britânico e logo eles estavam no topo das paradas. Mas nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. A Beatlemania. Milhares de fãs, em sua maioria adolescentes, gritavam histéricos em cada apresentação. Shows lotados, filas intermináveis, perseguições pelas ruas. Os Beatles não eram apenas músicos, eram um fenômeno social. Em 1964, conquistaram os Estados Unidos com uma histórica apresentação no programa de TV Ed Sullivan Show, assistido por mais de 70 milhões de pessoas. A partir daí, o mundo inteiro se rendeu aos Fab Four. Inovações musicais. Ao contrário de muitas bandas que ficam presas ao mesmo estilo, os Beatles estavam sempre se reinventando. Em 1965, lançaram Help e Rubber Soul, mostrando maturidade nas letras e sonoridades diferentes. Em 1966, Revolver trouxe experimentações com instrumentos indianos e técnicas de estúdio revolucionárias. Nesse período, George Harrison mergulhou na cultura oriental e trouxe a sitar para músicas como Norwegian Wood. Cada álbum era uma surpresa, expandindo os limites do rock e influenciando toda uma geração de músicos. O ápice, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Em 1967, os Beatles lançaram o disco que muitos consideram a obra-prima da música pop, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Com capas psicodélicas, arranjos ousados e letras cheias de simbolismos, o álbum marcou a cultura da década de 60 e elevou o rock a um nível artístico nunca visto antes. Canções como Lucy in the Sky with Diamonds e A Day in the Life se tornaram clássicos instantâneos. O mundo não via os Beatles apenas como uma banda, mas como líderes culturais da juventude. Tragédia e mudanças. Mas nem tudo era paz e amor. Em 1967, o empresário Brian Epstein, que havia guiado a carreira dos Beatles desde o início, faleceu repentinamente.
Sem ele, os Beatles ficaram sem direção nos negócios e começaram a enfrentar tensões internas. Foi também nessa época que a relação de John Lennon com Yoko Ono começou a influenciar fortemente sua vida e sua música, causando divisões dentro do grupo. A Apple Corps e o Álbum Branco. Em 1968, os Beatles criaram a Apple Corps, uma empresa multimídia que misturava idealismo e caos administrativo. Nesse mesmo ano, lançaram o Álbum Branco, um disco duplo com estilos variados, do rock pesado de Helter Skelter à suavidade de Blackbird. Cada membro trouxe ideias diferentes, quase funcionando como 4 artistas solo dentro da mesma banda. O fim da era. Os conflitos internos aumentavam. As gravações de Let It Be, em 1969, foram tensas, registrando discussões e discordâncias. Apesar disso, o documentário do álbum mostrou momentos icônicos, como o famoso show no telhado da Apple em Londres, a última apresentação ao vivo dos Beatles. Mas, antes do fim definitivo, eles ainda lançaram uma obra-prima, Abbey Road. Com sua capa icônica dos 4 atravessando a rua, o álbum trouxe clássicos como Come Together e Here Comes the Sun. Em 1970, os Beatles anunciaram oficialmente sua separação. O sonho havia acabado. Depois do fim, cada um seguiu sua carreira solo. John Lennon lançou álbuns marcantes, incluindo Imagine, até ser tragicamente assassinado em 1980. Paul McCartney formou a banda Wings e continuou uma carreira de enorme sucesso, tornando-se um dos artistas mais influentes da história. George Harrison brilhou com All Things Must Pass e organizou o primeiro grande concerto beneficente da história, o Concert for Bangladesh. Ringo Starr também seguiu carreira solo e se tornou um ícone querido por sua simpatia e estilo único. O legado imortal. Mesmo separados, os Beatles nunca deixaram de influenciar. Sua música transcendeu gerações, sendo redescoberta por jovens e reverenciada por músicos do mundo todo. Eles não apenas revolucionaram o rock, mas também mudaram a moda, o comportamento e até a forma de pensar da juventude. Em 1995, Paul, George e Ringo se reuniram para lançar 2 músicas inéditas de John, Free as a Bird e Real Love, reacendendo a magia dos Beatles. E até hoje, sua música continua viva em filmes, séries, livros e nos corações de milhões de fãs. Em conclusão, podemos dizer que os Beatles não foram apenas uma banda. Eles foram um fenômeno cultural, uma revolução sonora e um símbolo de uma geração que acreditava no poder da música para mudar o mundo. De Liverpool para a eternidade, John, Paul, George e Ringo continuam a nos lembrar que, no fim das contas, tudo o que precisamos é amor. All you need is love. Gostou do vídeo? Tem mais algum detalhe que você gostaria de ressaltar? Deixe aí nos comentários e aproveita e se inscreva no canal. Muito obrigado pela atenção e continuem curiosos!